Os planos dos deuses são difíceis de entender. Ao mesmo tempo que eles decidiram pela inocência do Sordunk, eles levaram Baelor Targaryen, um homem honrado e um homem que seria capaz de levar os Sete Reinos à prosperidade. E a morte precoce de Baelor vai desencadear eventos terríveis em Westeros, eventos esses que culminariam no fim da dinastia Targaryen, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar o episódio 5 de Cavaleiro dos Sete Reinos com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de Cavaleiro dos Sete Reinos. Toda semana aqui no canal nós temos a análise do episódio da semana. Semana que vem nós teremos o episódio final dessa temporada e você não pode perder minha cobertura. Portanto, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também. Isso é muito importante, assim você fica sabendo no momento que eu postar um vídeo novo. Me segue no Instagram para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá, e se você treina, faz academia, crossfit, quer comprar seus suplementos e roupas de treino com desconto, usa, por favor, o meu cupom Matheus lá no site da Growth, que você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. Dunk teve medo. Ele foi para Valfreixo com o objetivo de participar do torneio e de vencer uma justa, e ao invés disso, ele se viu em um julgamento de 7, tendo que lutar pela sua própria vida. Raimon, o escudeiro recém-sagrado cavaleiro, também nunca tinha estado em uma situação dessa, e por isso que eles vomitaram antes da batalha. Ambos estavam apavorados. Agora, uma coisa que a série adaptou diferente é que nos livros o Baelor sugere que eles, o lado ali do Dunk, utilizem lanças de torneio, porque ele sabe que os adversários vão utilizar lanças de guerra. Qual a diferença, Matheus? Então, lanças de guerra, elas têm 2 metros de comprimento, elas são mais pesadas, elas são reforçadas em aço e são feitas para matar. Lanças de torneio são feitas de madeira, têm 3 metros de comprimento e são feitas para quebrar. Ah, então por que Baelor falou para eles utilizarem lanças de torneio? Simples. Porque a esperança de Baelor era que eles conseguissem tocar o inimigo com as suas lanças antes da lança do inimigo tocar neles, porque a lança de torneio é uma lança maior. O primeiro a conseguir desmontar o seu adversário em uma batalha dessas é a pessoa que tem a vantagem. Então, se o Dunk e o lado do Dunk conseguissem tirar de seus cavalos, de suas montarias, as pessoas que estão lutando pelo Aerion, o lado do Dunk já começaria esse julgamento de 7 na vantagem. Na série não foi assim. Comparando o tamanho das lanças que eles usaram, eu acredito que ambos estavam utilizando lanças de guerra mesmo, porque na foto a gente vê que as lanças de ambos os lados têm o mesmo tamanho. Baelor se prontificou a lidar com os guardas da Guarda Real. Por juramento, esses guardas eles não podem ferir um príncipe do sangue e Baelor é o príncipe herdeiro. É óbvio que o Maker não sabia que o irmão iria lutar pelo lado do adversário nesse julgamento de 7, por isso que ele convocou os cavaleiros da Guarda Real para lutarem por seu filho, mas a presença deles ali no final foi o que ajudou a balancear esse julgamento. Entende-se que em um julgamento de 7, os deuses é quem irão escolher o lado vencedor. Então, se o Dunk ou o Aerion morrerem durante a batalha, o julgamento para, porque entende-se que os deuses já escolheram quem é inocente e quem é culpado disso tudo. É por essa razão que a gente vê ali um septão da fé dos 7 fazendo uma prece antes da batalha começar. Antes da trombeta soar, ele orou para os deuses, e ele pediu para que os deuses intervissem. A partir desse momento, tudo que ia acontecer é vontade dos deuses. Vocês entendem o quão irônico isso é? Porque se a gente for levar sob esse ponto de vista, os deuses escolheram pela inocência do Sordunk. Mas quantas pessoas tiveram que morrer para ele se provar inocente? Várias pessoas do lado do Dunk morreu, incluindo o Baelor Targaryen, que era um príncipe muito honrado, um príncipe que poderia trazer muita prosperidade para o continente. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena o Dunk ser inocentado e o Baelor Targaryen morrer? Se Dunk fosse considerado culpado, ele perderia a mão e a perna que chutou o Aerion. Mas ao invés disso, a vida do príncipe herdeiro foi ceifada. Valeu a pena? Porque se o Baelor tivesse sobrevivido, nenhuma das tragédias que aconteceu com a dinastia Targaryen aconteceria. Provavelmente não teríamos o Rei Louco, provavelmente não teríamos o fim da dinastia Targaryen. E é bem interessante pensar nisso, porque a gente consegue, não tem como a gente saber qual é o plano dos deuses e não tem como nem saber se os deuses existem. Isso é uma grande discussão, Qual religião é a certa ali em Westeros? Será que a fé dos 7 tem realmente algum poder? Será que alguma religião é real? Será que todas as religiões são reais? É bem interessante, eu gosto muito dessa discussão. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui na cena é que eu achei esse septão muito jovem. Eu esperava um septão um pouco mais velho, Para uma pessoa se tornar septão, ela tem que ser bem instruída, ela tem que saber ler, ela tem que saber escrever e ela tem que fazer os seus votos também. Eu acho que ele está na idade para fazer os seus votos,
mas se eu tivesse que chutar, eu diria que foi há pouco tempo atrás, porque ele não parece tão velho assim. Você reparou no símbolo que estava presente no escudo do Sr. Stefan Fossey? Porque o Dunk ele foi indiretamente responsável não apenas pela morte de Baelor, mas também pela criação de uma nova casa nobre ali em Westeros. Vocês lembram naquela cena em que o Dunk estava implorando para participar do torneio e o Baelor interviu a seu favor? Antes do Dunk sair da sala, o Baelor fala para o Dunk que ele não poderia utilizar o escudo do Sr. Arlan Centarbor, porque ele não era descendente direto do Sr. Arlan. Então, o Dunk teria que encontrar um novo símbolo para o seu escudo. Pois bem, o símbolo da casa Fossey é uma maçã vermelha. É o símbolo que o Sr. Stefan está carregando no seu escudo. O Sr. Haemon é da mesma família e ele se sagrou cavaleiro agora para lutar contra o seu primo nesse julgamento. Ele não poderia entrar nesse julgamento utilizando um escudo com o mesmo símbolo do seu primo. Por isso, nos livros isso fica mais detalhado, ele pega esse escudo e ele pinta, né? Ao invés de utilizar uma maçã vermelha como o seu brasão, ele utiliza uma maçã verde. Nos livros isso fica mais bem explicitado, mas eu achei interessante trazer essa informação para vocês, porque nas Crônicas de Gelo e Fogo, a casa Fossey de Solar de Sidra, cujo brasão é uma maçã vermelha, é citado. E a casa Fossey de Novo Barril, cujo brasão é uma maçã verde, também é citado. E a origem dessa segunda casa, né, essa ramificação da casa Fossey, aconteceu aqui no dia desse julgamento. Bem interessante, né? O Haemon tinha dito pro Dunk no começo da temporada que o primo dele era do ramo principal da macieira e que ele era de um ramo secundário. Bom, agora que ele fundou a sua própria casa, ele é do ramo principal. Será que Dunk conseguiria ter vencido alguma justa no torneio de Valfreixo se ele tivesse participado? Esse episódio mostrou pra gente que não. Ao avançar contra Aerion, o Dunk entrou em pânico. Ele esqueceu de ordenar o trovão para correr, ele perdeu tempo e quando ele finalmente estava ali galopando em direção a Aerion, ele esqueceu de baixar a lança no momento certo. Ele demorou demais. A lança do Dunk foi direto no escudo do Aerion, não fez nem cócegas no Aerion, enquanto a lança do Aerion fez um grave ferimento no Dunk e isso foi logo na primeira investida. Ou seja, o Dunk vendeu o cavalo e ele apostou tudo por uma oportunidade nesse torneio. Ele precisava ser um campeão, ele precisava vencer uma justa. Mas esse julgamento de 7 mostrou pra gente que muito provavelmente ele teria perdido essa batalha e ele voltaria a ser um pedinte. Em defesa de Dunk, em um torneio, tem uma cerca que separa os competidores, né? Então, para um cavaleiro conseguir acertar o outro, ele precisa colocar a lança dele em um ângulo que facilita a quebra. Então, quando eles se chocam, as lanças se quebram. Em um julgamento de 7, não tem cerca nenhuma. Então, eles vão com a lança em um ângulo muito diferente, porque em um julgamento de 7, o objetivo é matar, o objetivo é acabar com o seu adversário. E em um torneio, não. Ninguém quer que as pessoas morram em um torneio, embora mortes possam acontecer. Aqui, a lança de Aerion se rachou logo após a primeira investida, por isso que ele a descartou, jogou fora e ele pegou a sua Estrela da Manhã. E um parêntese aqui no vídeo, eu acho essa arma foda demais. Assim, das armas medievais, a que eu acho mais bonito de ver pessoas lutando é com a Estrela da Manhã. Então, uma pessoa bem treinada e que sabe manejar muito bem essa arma é muito bonito de ver. E o Aerion sabe, né? Ele deu com a sua Estrela da Manhã direto no elmo de Dunk e o nocauteou. Ao ser nocauteado, ao ser derrubado do seu cavalo, o Dunk lembrou do seu passado. O Dunk lembrou que ele não é cavaleiro algum, ele é apenas um órfão da Baixada das Pulgas. Você percebeu qual foi a guerra que aconteceu ali naquela cena em que o Dunk e a Rafe estavam ali com os corpos na infância, né? Essa batalha foi a Batalha do Campo do Capim Vermelho, que foi a maior batalha da rebelião Blackfyre. A batalha é essa que a gente já falou aqui também, que resultou na morte do pretendente ao Trono de Ferro, Daemon Blackfyre. Sabemos que essa batalha aconteceu perto de Porto Real e, de fato, dá pra ver aqui nessa cena que a Fortaleza Vermelha tá bem ali no fundo do horizonte. O plano de Rafe é fugir de Porto Real. Ela quer embarcar para Essos e procurar uma vida melhor nas cidades livres de Essos. O Dunk, ele fala para ela que agora a guerra acabou, que ela não precisa ficar preocupada, e ela responde a ele dizendo que a guerra nunca acaba. E a Rafe estava certo. O final, né, dessa guerra aí, que o pessoal falou que a paz reinou e que o Daemon Blackfyre morreu, foi apenas o final da primeira rebelião Blackfyre. Outras 4 rebeliões Blackfyre viriam a acontecer após isso. A gente sabe dos livros que durante a sua infância o Dunk tinha a Rafe, né? Era ali uma companhia, mas tinha outras 2 pessoas também. Ou seja, era um quarteto de crianças. Só que, nesse momento aqui da história, aparentemente, esses 2 amigos que o Dunk tinha já morreram. E ele só tem a Rafe.
A Rafe quer sair de Porto Real de qualquer jeito, ela quer ir para Essos, só que o Dunk tá relutante porque ele tem esperanças de que algum dia a sua mãe volte para buscá-lo. Cara, que infância triste, né? Imagina a infância do Dunk. Ele todo dia sofrendo perigo, risco de vida e tendo que caçar ratos, tendo que, sabe, comer lixo, tendo que fazer de tudo para sobreviver, quando ali do outro lado da colina, sabe, aos seus olhos você consegue ver, tem a Fortaleza Vermelha, tem um palácio e tem a família Targaryen vivendo do mais alto luxo. Dunk foi uma criança muito ingênua e inocente. Já a Rafe, não. Ela era o contrário, né? Ela era ágil e ela era corajosa, mas ela era burra também. Desculpa, preciso falar isso aqui. Onde já se viu uma criança desarmada querer roubar de um integrante da patrulha da cidade. Uma curiosidade é que foi o Daemon Targaryen lá de Casa do Dragão que revolucionou a patrulha da cidade e deu a eles esses mantos dourados. A patrulha da cidade nada mais é do que a polícia de Porto Real, mas ao longo da história de Westeros, a patrulha da cidade era uma ordem que, tipo, ninguém prestava atenção, era uma ordem até mesmo maltratada, mas isso mudou quando o Daemon assumiu a liderança dela. Durante o reinado do Rei Viserys I, que a gente viu lá em Casa do Dragão na primeira temporada, o Rei Viserys ele nomeou o Daemon como o comandante da patrulha da cidade. E aí o Daemon revolucionou a ordem. O Daemon fez esses homens treinarem mais, o Daemon deu a esses homens armas, o Daemon deu a esses homens armaduras boas e o Daemon deu a esses homens esses mantos dourados para que eles pudessem carregá-los com orgulho. E mesmo depois do Daemon abandonar essa posição, ele continuou sendo uma grande referência entre os homens da patrulha da cidade. Durante a Dança dos Dragões e o reinado do Aegon II, né, durante o reinado dos Verdes ali em Porto Real, os homens da patrulha da cidade ainda eram leais ao Daemon, alguns deles, né? E por isso o Daemon sempre tinha pessoas ali dentro que conseguiam fazer algum favorzinho para ele, mesmo Porto Real sendo dominada por Alicent e Aegon II. Eram os homens que lembravam do que Daemon tinha feito para eles no passado. Daemon, inclusive, ficou conhecido como Lorde da Baixada das Pulgas, dado o tanto de tempo que ele ficava farreando ali pelos becos mais esquisitos de Porto Real, da Baixada das Pulgas, essas áreas mais pobres onde o Dunk vive. Daemon já farreou por todos aqueles lugares e ele punia os bandidos, os ladrões com mão de ferro. Rafe roubar um soldado da patrulha da cidade não foi um ato lá muito inteligente. A gente viu que o próprio soldado da patrulha da cidade também já foi um ladrão, né? A gente viu ali que ele não tem uma mão. E perder a mão é a pena para uma pessoa que é pega roubando. Então, provavelmente, ele foi pego roubando, cortaram a mão dele, mas ele se redimiu e aí ele conseguiu integrar a patrulha da cidade. Mas a gente está vendo aqui nesse episódio que a estrutura dele, né, o seu interior nunca mudou. Agora ele abusa da autoridade que tem, roubando e humilhando as pessoas ali da cidade que não tem como se defender, sendo que a defesa dessas pessoas é o seu trabalho. Enfim, não foi nada inteligente roubar aquele cara e a Rafe acabou morta. E o Dunk quase vai pelo mesmo caminho, né? Só que a sorte dele foi que o Sor Arlan apareceu e mesmo caindo de bêbado, ele conseguiu matar aqueles dois caras. Após perder Rafe, o Dunk não tinha mais ninguém a quem recorrer ali em Porto Real. E por isso que ele resolveu cumprir o último desejo que Rafe tinha em vida, sair dali, fugir daquele lugar em busca de uma vida melhor. Tudo bem que o plano da Rafe era ir para Essos, só que o Dunk saiu dali e ele passou a seguir o Sor Arlan, né? Ele passou a ficar ali na espreita daquele homem até que o Sor Arlan fez dele o seu escudeiro. Vale ressaltar que o Sor Arlan passava tanto tempo bêbado que ele não percebeu que tinha um garoto seguindo ele. Os raros momentos em que o Sor Arlan estava sóbrio era de manhã, quando ele acordava da bebedeira, e ele só reparou no Dunk porque foi nesse momento, quando o Sor Arlan acordou, que o Dunk se fez visível. Tem uma passagem no livro que o Dunk menciona que certa noite o Sor Arlan prometeu levar ele até uma casa de travesseiros para fazer dele um homem feito. No dia seguinte, o Sor Arlan não tinha lembrado dessa promessa, porque ele estava muito bêbado na noite anterior, e o Dunk ficou com muita vergonha de lembrar o Sor Arlan o que ele tinha dito. Então, nesse momento aqui da série, o Dunk ainda não esteve com nenhuma mulher. E vendo como que foi difícil a infância do Dunk, a gente consegue até entender melhor a forma como ele tratou o Egg no começo da temporada. Lá no primeiro episódio, Egg estava pedindo para ser o escudeiro dele, só que Dunk acreditava que Egg era filho da estalajadeira, por isso que ele rejeitou o menino na hora. Dunk, que nunca conheceu a sua mãe, nunca que se atreveria a separar o garotinho da mãe dele. Depois, quando o Egg o seguiu, e aí eles conversaram, e Egg falou pro Dunk que a sua mãe tinha morrido e que ele
era de Porto Real, o Dunk raciocinou e pensou que o Egg era como ele, um órfão de Baixada das Pulgas. E só nesse momento que o Dunk resolveu aceitá-lo, porque o Dunk se lembra como era quando ele era criança e ele não tinha ninguém. Dunk é um homem de bom coração. Mas Aerion é um cavaleiro muito melhor do que Dunk. Ó, anos-luz na frente dele. Aerion monta melhor, Aerion sabe utilizar uma espada melhor, Aerion sabe utilizar uma estrela da manhã, Aerion sabe utilizar um punhal, Aerion sabe manejar muito bem o seu escudo, Aerion sabe manejar uma variedade de armas e isso é esperado. Meninos nobres começam a treinar meio que quase que ao mesmo tempo que eles começam a falar. E Aerion, sendo um príncipe Targaryen, ele foi treinado desde criança com os melhores espadachins e homens de armas de Westeros inteiro. O Dunk, ele só foi começar a treinar luta depois que o Sor Arlan o acolheu como escudeiro. Então é esperado que o Aerion seja anos-luz melhor em todas aquelas armas do que o Dunk. O Dunk só apanhou do Aerion aqui nesse julgamento. Primeiro ele levou uma lança do peito, depois o Aerion deu uma pancada na cabeça dele com a Estrela da Manhã, depois o Aerion conseguiu ainda dar uma espadada e cortar o Dunk, ele conseguiu enfiar o punhal no Dunk, ele conseguiu atravessar o punhal pela mão do Dunk e tudo isso antes do Dunk sequer conseguir encostar nele. Eu não sei como o Dunk não morreu. A sorte do Dunk é que o Dunk é muito resistente, porque ele apanhou muito até ele conseguir dar aquele golpe, né, com a espada que cortou a perna do Aerion. E nesse momento, Aerion entrou em pânico. O grito que o Aerion deu foi um grito de dor, mas foi um grito de choque também. Agora ele percebeu que aquele negócio era pra valer e que ele também estava correndo perigo. Aerion não queria morrer nesse julgamento e ele estava claramente levando a melhor, mas esse golpe do Dunk fez ele perceber que a sua posição de príncipe do sangue não seria o que salvaria a sua pele nesse momento, apenas a sua própria proficiência, e isso deixou ele com medo. E foi nesse momento que a sorte começou a virar para o Sor Dunk. E o momento que Aerion grita também é o momento que sela o destino de Baelor. Vocês perceberam que nesse momento o Maekar, ele corre e ele tenta desesperadamente chegar até o filho? Óbvio que Maekar não quer que Aerion, seu filho, morra, por isso que ele tá indo até lá. Ele quer dar um jeito de impedir que Dunk machuque o seu filho mais ainda. Só que ele é imediatamente interceptado pelo Lyonel Baratheon e pelo Baelor. O Maekar até grita, meu filho, e tendo o seu caminho bloqueado por dois cavaleiros muito bons, ele surta e ele começa a girar a sua massa estrela como um doido. Só que é óbvio, contra dois ótimos cavaleiros, e o Baelor, que é o melhor cavaleiro dos Sete Reinos, o Maekar não tinha nenhuma chance. Por isso que no final do episódio, o Baelor até comenta que tem um mestre cuidando dos ferimentos do seu irmão. Só que em seu desespero de chegar e proteger o seu filho, o Maekar acertou o elmo de Baelor com a sua massa estrela. Ele afundou o elmo para dentro da cabeça e estourou o crânio do irmão. Era o objetivo do Maekar assassinar o seu irmão? Óbvio que não. O que ele queria era chegar no seu filho e proteger o seu filho. Então o golpe que ele deu no Baelor foi, assim, foi um acidente. Só que não adiantou de nada. No final do dia, isso resultou na morte de Baelor Targaryen. Mas por outro lado, o Dunk tá vivo e venceu o julgamento. Era essa a vontade dos deuses então? Inocentar o Dunk e matar o Baelor? A vida do Dunk vale mais do que a vida de todas as pessoas que poderiam ter sido beneficiadas se o Baelor Targaryen tivesse ascendido ao Trono de Ferro? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque é muito discutível se as religiões de Westeros, elas existem, elas são verdade ou não. Agora, se Aerion é um guerreiro melhor do que Dunk, um melhor cavaleiro e um cara muito mais bem treinado em armas, Dunk tem mais força física. Dunk cresceu na Baixada das Pulgas. Ele não tinha um professor, ele não tinha um espadachim para ensinar ele a lutar com armas, mas ele precisava se defender. A vida na Baixada das Pulgas não é fácil e ele era um cara grande e ele precisou lutar muito para sobreviver até o momento que o Sor Arlan o acolheu. A partir do momento que Dunk conseguiu desarmar Aerion e a briga de espadas passou a ser uma briga corpo a corpo, Dunk passou a levar vantagem. Agora não importava os anos de treinamento em espadas que o Aerion teve. Agora não importava o quão bem ele sabia manejar uma massa estrela. Dunk é mais forte do que ele. A altura e peso contam muito em um duelo corpo a corpo. E o Aerion entrou em pânico. Ele viu merda quando o Dunk destruiu o escudo e começou a bater ali contra seu elmo. Dunk poderia ter socado Aerion até a morte se quisesse, só que ele ouviu o som da batalha, ele olhou para o lado, ele viu a guerra acontecendo, ele viu pessoas caídas, ele viu cavaleiros batendo espadas e ele queria acabar com tudo aquilo logo, antes que mais alguém fosse gravemente ferido ou morresse. Aerion retirou suas acusações e Dunk foi inocentado de seu crime.
crime, mas Dunk terminou o dia muito mais machucado do que o Aerion. O Raymond contou para o Dunk que o Sr. Hadring e o Sr. Beesbury morreram logo após a primeira investida. O Baylor, ele conseguiu finalizar o julgamento, mas ele morreu logo depois também. Ou seja, tivemos 3 baixas para o lado do Dunk. 3 pessoas morreram, e o sonho de dragão de Daeron, onde ele viu um dragão grande e morto, enquanto o Dunk estava vivo e de pé, se concretizou. Infelizmente, o dragão não era Aerion, como Daeron e o Egg esperavam, mas sim Baelor Targaryen, um dos guerreiros, um dos cavaleiros mais formidáveis que os 7 reinos já viram, agora está morto. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio 5, penúltimo episódio da temporada de Cavaleiro dos 7 Reinos. Deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.